Técnico Vojvoda sob pressão. Com a chegada de novos reforços no Peixe, treinador santista é cobrado por resultados. O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, começa a semana sob pressão. Com a chegada de novos reforços, como a do zagueiro Lucas Veríssimo, jogador formado na base do time santista e que estava no futebol do Catar, o treinador tem a semana livre para trabalhar o time e colocar a casa em ordem. Eu sou um dos caras que mais defendeu a continuidade de Vojvoda no Santos, apesar desse início de ano que é sim decepcionante com relação ao trabalho. É um ano que, pela continuidade vindo do ano anterior, a gente esperava que o Santos desse um salto e não deu. Eu sempre entendi que esse salto não foi dado por uma série de circunstâncias às quais o Santos havia se submetido, que não tinham necessariamente a ver com o trabalho do Vojvoda. Mas agora, com esse elenco, chegou a hora de cobrar, chegou a hora da onça beber água, chegou a hora de que nós não tenhamos ter mais a mesma paciência com o treinador argentino que tivemos até aqui, ou pelo menos no meu caso, porque eu sei que muita gente não teve. É sobre isso que eu quero falar, não antes de você se inscrever. Queria te agradecer demais pelos 40 mil inscritos, é uma honra para mim ter chegado a essa marca, uma marca muito significativa. Eu comecei a falar de Santos com frequência, todos os dias, como eu faço aqui nesse canal, há pouco mais de um ano, no Vem Pro Peixão, lá junto com o Edu. Em abril do ano passado, ou seja, mês que vem vai fazer um ano esse canal, eu resolvi aqui abrir esse canal e chegar à marca de praticamente um Pacaembu lotado das antigas, me deixa muito feliz. Se você puder deixar o like, hypar esse vídeo, para mim é muito importante, mas eu preciso primeiro te agradecer. Bom, eu não passei pano pro Vojvoda, não. Eu fui coerente com a minha opinião. A gente está diante de um calendário que ele é um calendário novo no futebol brasileiro, que você começa um campeonato brasileiro em janeiro, fim de janeiro, que você tem um campeonato paulista que é um tiro mais curto e ao mesmo tempo jogos muito pesados para agradar os interesses da televisão, você tem muitos clássicos e tudo mais. E o Santos foi vítima de um novo mau planejamento para começo de temporada de sua diretoria, que acreditou, diante daquelas vitórias nas rodadas finais contra times já rebaixados, que o elenco era suficiente para poder disputar o ano de 2025. Se dizia, eu me lembro da apuração do Ademir Quintino, de que o entendimento da diretoria era que bastava 2 reforços e trazer jogadores mais da base que as coisas funcionariam. Só que, por exemplo, eles acabaram com o lado esquerdo do time. O Guilherme foi vendido e o Souza foi vendido. E não repuseram. Até hoje não chegou um lateral esquerdo. É uma falha que a gente vem cobrando aqui há um tempo. Os substitutos do Guilherme, tanto o Rony como o Moisés, demoraram a chegar. O senhor Vojvoda teve que testar uma série de possibilidades por ali, testou Barreal na esquerda, ele testou Lautaro Dias na esquerda, ele testou Matheus Xavier, ele testou Cabalheiro, ele testou Tassiano ali e ninguém funcionava ali. Por quê? Porque a diretoria demorou para contratar. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, impactou no trabalho, no desenvolvimento do trabalho do Vojvoda. É muito diferente, por exemplo, você pegar um Palmeiras que tem um elenco formado, que foi reformulado na temporada passada e que esse ano teve aqui algumas adições que não chegaram tão cedo, mas, por exemplo, o Arias e tudo mais, você já tinha uma base muito importante formada. O São Paulo, embora também não tenha contratado, teve a recuperação ali dos seus jogadores que ficaram fora na temporada passada, no caso do Lucas e do Caleri. Então você já tinha uma espinha dorsal praticamente definida. O próprio Corinthians mudou muito pouco de um ano para o outro, e aí você vê como quando o Corinthians perde o Yuri Alberto, o quanto ele sofre, o quanto ele cai de patamar, porque é um elenco muito complicado também. Então você vê como que um jogador muda muito, às vezes, o funcionamento de um time. O Vojvoda foi quem recebeu o elenco menos pronto para começar a temporada diante desse furacão. Só que tem uma coisa isso diante, é importante dizer, de um elenco muito desequilibrado, com problemas crônicos, por exemplo, na defesa, e eu vou chegar ao Veríssimo e vou chegar a que eu penso do Vojvoda de agora em diante. Mas tudo isso num cenário caótico de grandes jogos, de lesões, né? O Bom Tempo, por exemplo, que vem sendo um destaque agora, é um cara que passou por lesão. O Neymar demorou um mês para estrear, que é o principal jogador do time. O Arão se machucou, ficou praticamente um mês fora.
muitas questões, né? O Adonis Frias, que estava se encontrando na zaga, se machucou e ficou fora, voltou na última partida. Então, além de tudo, ele sofreu com lesões e falta de tempo para treinamento. A única semana livre que ele teve para treinar o time foi na semana que antecedeu o duelo contra o Novo Horizontino, que é muito pouco, uma semana só para você mostrar uma evolução de trabalho é muito pouco. Então, sim, eu defendi muito a continuidade do Vojvoda, sim, defendi muito que ele não era o maior culpado. E assim, mas e agora? Né? A gente está diante de um cenário. O Santos teve 3 dias de folga, voltou a trabalhar nessa segunda e vai poder trabalhar praticamente aí 9 dias seguidos. Não sei se vai haver alguma outra folga antes do jogo contra o Mirassol, mas vai ter 9 dias aí para poder trabalhar o time taticamente, fisicamente, para começar a enfrentar essa volta do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 10, né? O Santos acho que joga no dia 10 contra o Mirassol em Mirassol. De novo, é um período longo para se trabalhar e a minha expectativa é de uma melhora tática do time, porque tem muita coisa que tem a ver com a parte técnica, né? A gente viu muitos erros defensivos que se dão devido à fragilidade dos zagueiros, que não tem tanto a ver com o Vojvoda. A gente viu erros de passe, erros técnicos que tem muito a ver com a qualidade dos jogadores que o Santos tem. Mas a gente também não viu a evolução tática que a gente esperava ver. E isso, para mim, sempre esteve atrelado à falta de tempo para trabalhar. Só que agora a gente vai entrar no olho do furacão de novo, tá? Depois dessa parada. Por quê? Porque o Santos tem Sul-Americana para disputar, o Santos tem Copa do Brasil para disputar, o Santos tem Brasileiro para disputar. E acabando os estaduais, não serão difíceis também os jogos, as semanas livres de agora em diante. Só que agora ele tem um elenco muito mais robusto, um elenco que ele consegue de alguma maneira mesclar para proteger os jogadores de se lesionar. Eu lembro que o Arão acabou se lesionando, embora ele tenha tido um problema renal, que isso é incontrolável, mas ele acabou se lesionando muito porque não tinha substituto para ele. O João Schmidt não é um primeiro volante, agora o Santos tem. O Christian Oliva, que é um jogador que pode fazer essa função, né? Então, com alguns jogadores que vão chegando a esse time e que vão, de alguma maneira, dando a possibilidade do Vojvoda ter mais alternativas, isso é menos desculpa de agora em diante. Ainda mais com esse tempo agora que ele tem para trabalhar. O Santos, desde que começou a temporada de 2026, o Santos contratou 6 atletas, né? O Santos contratou o Christian Oliva, que ainda não estreou, o Gabriel Menino, que veio do Atlético, o Moisés, que veio do Fortaleza, o Rony, que veio do Atlético, e o Gabriel, que veio do Cruzeiro. A gente está falando aqui de um Veríssimo, que é um jogador mega experiente, jogou final de Libertadores, estava jogando no Corinthians antes de ir para a Arábia, para o Catar, na verdade, né? A gente tem Rony e Gabriel Menino, que são campeões no Palmeiras, mega experientes, jogaram finais de Copa Libertadores, jogaram Mundial. A gente tem o Moisés, que durante os últimos anos, nessa ascensão do Fortaleza, foi um dos, se não o jogador mais importante do Fortaleza, um cara muito experiente. O Christian Oliva é um cara que jogava no maior time, ou num dos 2 maiores times do Uruguai, né? Ali o Nacional, e já teve passagem por Europa, já jogou na Espanha, já jogou na Itália, então também é um cara experiente. E o Gabriel, que é bicampeão da América, é um dos maiores da história do Flamengo, formado na casa, conhece muito bem Santos. Então o Santos contratou 6 jogadores experientíssimos para esse elenco. O que a gente pôde criticar no passado, com contratações como Alexis Duarte, contratações como Bilal Brahimi, contratações como o Cavalheiro, que o presidente disse que vinha para jogar. Esse tipo de contratação não aconteceu esse ano. Acontece que essas contratações não se deram de uma vez, elas foram se dando. Só que agora estamos aí. Acho ainda que o time tem algumas carências, precisa sobretudo de um lateral esquerdo, que a principal carência nesse elenco, que acho que o Vojvoda precisa bater na mesa com relação a esse pedido. O nosso querido Lira é um bom jogador, mas vai oscilar pela idade. E o Escobar não dá para contar, na minha opinião. Tecnicamente não dá para contar no nível de Série A.
Então é uma carência no elenco do Santos que pode ser sentida em alguns momentos, mas já é um elenco muito mais bem robusto. E que me dá o seguinte pensamento: o Vojvoda agora pode ser cobrado. O Vojvoda agora pode ser mais pressionado. Sendo bem sincero com vocês, sabendo que essa temporada é atípica, porque é uma temporada de Copa do Mundo, então, portanto, a última rodada do Campeonato Brasileiro vai acontecer no dia 31 de maio. E aí você fica ali 11 dias no intervalo entre a última rodada de Brasileirão e o início da Copa, que começa, se eu não me engano, dia 11 de junho. Então, tem a Copa do Mundo inteira, você vai ficar praticamente 40 a 45 dias parado. 45 dias, mais ou menos. Você vai ter 1 mês e meio que você não vai ter jogos do Santos no ano. Com isso e com janela aberta, com essa circunstância, eu não demitiria o Vojvoda até dia 31 de maio. Eu não demitiria. Eu acho contraproducente demitir o Vojvoda até 31 de maio. Mas agora, para mim, oficialmente, o trabalho do Vojvoda está sob avaliação. Vai ter jogo que ele vai fazer o plano de tático correto, vai ter jogo que não. A gente viu ano passado como ele errou em alguns jogos e acertou em outros. Mas ele é um técnico, para mim, muito acima dos outros técnicos que antecederam ele. E é por isso que eu defendi a sua continuidade e continuo defendendo. Só que eu acredito que esse elenco do Santos, que está montado hoje, é muito superior ao elenco do Santos que ele tinha em mãos no Campeonato Brasileiro de 2025. Eu falei aqui da contratação do Lucas Veríssimo, que lá para mim sobe o patamar do time, para mim sobe. Mas não só ela. Citei as 6 contratações do Santos aqui. Além dele, o Gabriel, o Rony, o Moisés, o Menino e o Christian Oliva. Para mim, todos esses jogadores sobem o patamar do Santos muito fortemente com relação ao que ele tinha em 2025. Então, assim, ano passado ele chegou numa circunstância que era a briga contra o rebaixamento, desespero total, cujo objetivo era se salvar. Esse ano, com esses reforços, tendo uma folha salarial altíssima, o Santos precisa pensar em mais. E o Vojvoda, com o tempo no Fortaleza, ele conseguiu dar mais, e sem o mesmo investimento que ele tem no Santos hoje. Ele precisa ser cobrado para isso. E acho que o Santos, com esse elenco, o mínimo que se exige é estar na primeira parte da tabela. O Santos não pode estar na segunda parte da tabela com esse elenco. Por que eu digo isso? Bom, acho que esse elenco não deve para ninguém. Acho que o Santos, tendo essa oportunidade agora de se preparar, enquanto, sei lá, o Palmeiras vai jogar final de campeonato, o Flamengo lá, o Fluminense lá, o Atlético e o Cruzeiro vão jogar, né? No Sul estão jogando. Tudo isso faz com que o Santos tenha uma vantagem, que possa construir uma vantagem física e tática nesse momento, devido ao tempo que precisa trabalhar. E eu acho, de novo, que o elenco do Santos se equipara a elencos competitivos do futebol brasileiro. Tá longe pra caramba de elencos como o do Palmeiras, como o elenco do Flamengo, nem se compara. Mas eu não consigo ver distâncias muito grandes do elenco do Santos hoje para elenco do Atlético. Não consigo ver distâncias muito grandes para elenco de Grêmio Internacional. Não consigo ver distância muito grande para o elenco do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. Não consigo ver diferença muito grande do elenco do Santos para o elenco do Corinthians, do São Paulo. Não consigo ver. Eu acho que esse elenco do Santos é tão bom, tão competitivo, ou até mais que alguns desses times. Isso aqui citando os grandes. Os menores, com certeza, mais ainda. Então, para mim, o Santos, observando o que o Santos tem hoje em mãos de material humano, um time que tem o Neymar, que está voltando a estar apto fisicamente, diferente do que foi o ano passado, que está focado em Copa do Mundo e quer performar. Um time que tem o Gabriel, que precisa se encaixar nesse time. Um time que tem o Veríssimo, que, de novo, para mim, muda o patamar completamente da defesa desse time. Muda, ele vai melhorar o posicionamento de quem jogar com ele, ele vai melhorar o índice de efetividade na bola aérea, vai melhorar muito a saída de jogo, uma dificuldade que o Santos tem da bola chegar limpa no meio campo. Por isso que muitas vezes o Neymar volta para buscar o jogo, porque muitas vezes o zagueiro não consegue dar o gatilho de colocar o volante na entrelinha. Aí o volante tem que buscar a bola no pé do zagueiro e aí o Neymar tem que buscar a bola no pé do volante, porque não tem jogo limpo, não tem saída limpa. Com o Veríssimo, eu acho que essa saída melhora muito. Até porque vão ter que marcar ele. E aí quando você marca um zagueiro, abre espaço para outro. E o Luan Pérez tem uma arrancada boa que pode sair pelo outro lado para construir.
Você começa a ter alternativas aqui. O Christian Oliva é uma possibilidade de você controlar a minutagem do Arão. É uma possibilidade dele jogar ao lado do Arão e ter ao lado com um bom tempo 3 homens no meio campo, que dá mais solidez, principalmente em jogos fora de casa, dando mais liberdade para o Neymar ficar lá na frente. Você tem coisas a fazer aqui. Esse elenco de hoje te oferece muito mais coisas que o elenco de 2025 oferecia. E agora o Vojvoda precisa ser mais cobrado com relação a isso. Vai ser sempre o mesmo esquema com 2 pontinhas? Ele mesmo, na última coletiva, disse que esse tempo para treinar seria interessante para ele testar outros esquemas. Isso saiu na boca dele, não da minha. Justificando que ele tem jogado com esse mesmo esquema desde o ano passado por falta de tempo para trabalhar. Então agora ele mesmo disse que é um tempo suficiente para ele testar outras alternativas de jogo. E espero que ele teste, porque senão fica muito fácil mapear o Santos. Qualquer time. Todos os times hoje têm analistas de desempenho muito bons. Então, assim, a gente tem que cobrar o Vojvoda pelo peso que ele foi contratado. Ele foi contratado como um técnico que todo mundo queria. Um técnico que o Palmeiras já chegou a cogitar caso demitisse o Abel. O Corinthians já fez proposta, o São Paulo já fez proposta, o Santos já tinha feito proposta, o Atlético já tinha feito proposta, o Grêmio já tinha feito proposta. O futebol brasileiro desejava muito o Vojvoda porque achava ele um cara especial pelo trabalho que ele fez no Fortaleza. Chegou a hora dele mostrar que ele é especial. Ele teve a paciência da diretoria, que poderia, depois do jogo contra o São Paulo, aquele empate, ter mandado embora. Poderia, depois da eliminação do Novo Horizontino, ter mandado embora. E não mandou muito porque também a torcida entendeu que isso, em sua maioria, embora tenham muitos torcedores do Santos que gostariam que o Vojvoda fosse demitido, mas na arquibancada não se viu esse pedido. Na arquibancada, as cobranças foram direcionadas ao Marcelo e ao Alexandre Matos. Para mim, com muita justiça. Então a arquibancada também protegeu o Vojvoda. Só que assim, agora não vai proteger mais. Eu conheço a torcida do Santos. Agora a torcida do Santos enxerga que o Santos tem elenco. Claro que é preciso paciência. Não adianta acreditar que, as coisas vão se encaixar como um passe de mágica. O Veríssimo tá 2 anos fora do futebol brasileiro e, embora bem fisicamente, ele está disputando um outro nível técnico de jogo. Ele vai demorar para se adaptar. A gente vai demorar ainda um pouco para ver o melhor Veríssimo em campo. Pelo menos o natural é que seja assim. O Christian Oliva, embora jogasse no Nacional, seja um jogador experiente, é um jogador que nunca conseguiu performar fora do Nacional a mesma coisa. Então também vai um tempo de adaptação para ele. Espero que o Vojvoda, sendo um sul-americano, né, um estrangeiro aqui, um argentino, né, embora não uruguaio, que ele de repente participe melhor e facilite essa adaptação do Oliva. Mas são jogadores que ainda não estrearam, que a gente não sabe como estão, e que tudo isso passa para que o trabalho do Vojvoda se desenvolva. Mas, independentemente disso, ele já tem todo o elenco ali na mão, sobretudo a maioria dos caras recuperados fisicamente. Ele vai ter oportunidade de treinar alternativas de jogo, e a partir do jogo contra o Mirassol não é tipo assim, perdeu, tchau, não é sobre isso, mas a partir do jogo contra o Mirassol, o que eu vou cobrar não é só o resultado, é o desempenho. E não é, quando eu falo de desempenho, eu não falo de jogar bonito, de dar show, nem nada. Eu falo de um time coeso, um time compacto, um time que ataca bem, que tem ideias para atacar, que se defende bem. E eu vi isso ano passado em vários jogos. A primeira oportunidade, o Vojvoda estreia contra o Fluminense, num 0-0 na Vila Belmiro. Foi um jogo sofrível, que ele tinha tido 1 ou 2 treinos. No jogo seguinte, teve parada no intervalo desse jogo, teve parada de data FIFA, e foi contra o Atlético. E eu vi o Santos sendo muito melhor taticamente na mão dele. O Santos não venceu aquele jogo, porque foi assaltado pela arbitragem, porque o Zé Ivaldo resolveu ser expulso ali, né? Mas era um jogo que o Santos merecia a vitória, que o Santos engoliu o Atlético na casa do Atlético, muito por conta da capacidade tática que o Vojvoda consegue aplicar. E é isso que se exige. Ele é um treinador de alto nível, é um treinador que ganha bem, está treinando um time grande que precisa ser cobrado. A gente não pode... É muito diferente você entender o contexto e defender o treinador quando o contexto não está a favor dele,
Mas o contexto melhorando, aí é a hora de cobrar porque o Santos é time grande. Não adianta, não, tudo bem, vamos ali ficar em 12º, que ano passado é melhor que o ano passado. Porque ano passado a gente sofreu, se a gente ficar ainda... Não. A folha salarial do Santos é para brigar na primeira página da tabela. O time do Santos, a história do Santos, embora esteja aí numa fila gritante de 10 anos, tem que ter cobrança para brigar na primeira parte da tabela. E o Vojvoda, por tudo que ele construiu no Fortaleza, ele precisa ser cobrado para isso. E você pode ter certeza que nesse canal será. Eu não vou pedir a cabeça do Vojvoda até eu achar que é necessário, no sentido, caralho, esse trabalho se esgarçou, não tem mais nada, acabou. Que aí eu acho que é a verdadeira hora de mandar o treinador embora. Mas a gente vai cobrar muito mais, eu vou cobrar muito mais do que eu cobrei até aqui, porque eu acredito que agora o elenco é mais coeso na mão dele, tem tempo para trabalhar, tem possibilidade de rodar mais esse time e tem possibilidade de apresentar outras alternativas táticas, e é isso que eu espero, por isso que ele foi contratado, e sabendo onde ele está, é isso que ele tem que sentir, essa cobrança. É muito diferente mesmo treinar o Santos do que o Fortaleza. Bem-vindo a time grande. Então, se adapte. Não estamos mais em começo de temporada. Agora a temporada começa a vera, no dia 10 contra o Mirassol, e tudo que o Vojvoda fizer ou deixar de fazer aqui vai ter que ser avaliado com outro peso que foi avaliado até agora. Ele já está tempo suficiente no Santos para conseguir entregar mais, não só do ponto de vista de resultado, que ele estava certo na última coletiva. O resultado muitas vezes o treinador não controla, mas em termos de desempenho. Em termos a gente vê que é um time bem treinado. A gente, em vários jogos desse ano, parecia que o Santos era um catado. E a gente entendia o contexto. Eu, pelo menos, entendi. Agora eu não vou entender mais. Agora ele precisa dar uma resposta. E, de novo, vou cobrar bastante. E, claro, se a gente vê essa evolução, que é o que a gente espera, vamos elogiar. E aí, pô, que o trabalho dele dure até o final do ano. E, de novo, tá? Se o Vojvoda fizer um bom trabalho até a Copa, acho, e ele for o cara que vai preparar o time nesses 40 dias, eu não sei qual que vai ser o protocolo do Santos, se vai dar férias, como é que vai ser essa intertemporada, né? Não sei direito como é que vai ser, mas fato é que se o Santos resolver manter o Vojvoda, ele tem que ficar com o Vojvoda até o final do ano, mesmo nas eventuais crises que aconteçam no segundo semestre. A hora de trocar, se for para trocar, é na parada da Copa. Se não tiver convicção de que é o Vojvoda, troca e contrate um técnico, para não ficar essa gangorra de entra técnico, sai técnico. Aí o time vai despencar, porque é assim que é. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, a gente vai se falando. Obrigado de novo pelos 40 mil inscritos, vocês são muito legais comigo. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Você acha que a pressão sobre Vojvoda trará resultados ao Peixe? Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário.